Olá, meus irmãos e irmãs, queridos ouvintes, que você seja muito abençoado neste dia e todas as suas necessidades sejam supridas. Amém? Queridos, hoje nós vamos narrar a segunda parte do famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você também está se tornando tomando parte da grande comissão de pregar o Evangelho para a salvação de todos aqueles que creem. E juntos com os pregadores, junto conosco, você também receberá as recompensas e ouvirá naquele dia o Senhor lhe dizer como ele prometeu e está escrito. Ele lhe dirá: filho, filha, entra para o gozo do teu Senhor, porque fostes fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então, vamos prosseguir. Pecadores nas mãos de um Deus irado, parte 2, por Jonathan Edwards. Continuando, então. O arco da ira de Deus já está preparado, e a flecha ajusta ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o seu coração e estica o arco, e nada senão a misericórdia do Senhor, a misericórdia de um Deus tão irado, é que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo com o sangue de vocês. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em seus corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em suas almas, todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentarão a vida eterna, a vida nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e tenham possuído simpatias religiosas e ainda mantido uma forma pessoal de religião com suas famílias e em particular indo à casa do Senhor, sendo até servos, quanto a isso, mesmo assim, vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente sua misericórdia os livra de ser, agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Por menos convencidos que vocês estejam agora quanto às verdades ouvidas, no porvir serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram e que estavam na mesma situação que a sua, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu, pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles, quando menos esperavam e quanto mais afirmavam viver em paz e segurança. Agora eles veem que aquelas coisas nas quais puseram a sua confiança para obter paz e segurança eram nada mais que uma brisa ligeira e sombria e vazias. O Deus que mantém vocês acima do abismo do inferno abomina vocês. Ele está terrivelmente irritado e seu furor contra vocês queimam como fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo eterno. E seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis a seus olhos do que é mais odiosa das serpentes venenosas para olhos humanos. Vocês o têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia a um governante. No entanto, nada, a não ser a sua mão, pode impedi-los de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de vocês não terem ido para o inferno nesta noite e no dia de hoje foi porque a permissão do Senhor permitiu de acordar ainda aqui neste mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, e atribui-se ao mesmo favor. Não existe outra razão porque vocês não foram lançados no inferno ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato de a mão de Deus tê-los sustentado. E não existe outra razão para que vocês não caiam no inferno neste exato momento. Ô pecador, pense no perigo terrível
que se encontra agora. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se tão inflamado contra você, como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à sua volta, prontas para atear em fogo e queimá-lo por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se apegar para poder se salvar. Nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de seu próprio nada, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor, poderá poupar sua vida por um minuto sequer. Considere, então, mais detidamente vários aspectos desta cólera que ameaça você com tão grande perigo. Número 1. A quem pertence essa ira? E a ira do Deus infinito. Se você fosse somente a ira humana, mesmo a do governante mais poderoso, comparativamente seria considerado uma coisa pequena. E se apenas fosse a ira do governante, ela seria assim pequena comparado à mão de Deus. A ira dos reis é bastante temida, principalmente dos monarcas absolutos, que possuem os bens e as vidas de seus súditos inteiramente sob o seu poder, para serem usados quando bem entenderem. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Provérbios 20, versículo 2. O súdito que enfurece esse tipo de governante arbitrário sofre maiores tormentos que se possa conceber, ou que o poder humano possa infligir. Entretanto, os maiores principados da terra, em toda a sua grandeza, majestade e poder, mesmo revestidos de seus grandes terrores, não são mais do que vermes débeis e desprezíveis que rastejam no pó, quando comparados com o grande e o todo-poderoso Criador e Rei dos céus e da terra. Mesmo quando estão enraivecidos e sua fúria chega ao máximo, é muito pouco o que podem fazer. Os reis da terra são perante Deus como gafanhotos, valem menos do que nada. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são desprezíveis. A ira do grande rei, dos reis, é muito mais terrível do que a deles, tal como é maior a sua majestade. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse vocês devem temer. Lucas 12, versículo 4 e 5. Número 2. É a ferocidade de sua ira que vocês estão expostos. Lemos com frequência sobre a ira de Deus, como por exemplo em Isaías 59, 18, onde está escrito: segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários. E também em Isaías 66, 15 diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como torvelinhos, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Portanto, assim é em muitos outros lugares da Bíblia. Lemos também em Apocalipse 19, 15, onde está escrito: o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são incrivelmente aterradoras. Se estivesse escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante temível. Mas está escrito o furor da ira de Deus, ou seja, a fúria de Deus, o furor de Jeová. Ó, quão terrível deve ser esse furor! Quem pode exprimir ou conceber o que essas palavras contêm?
Contudo, não é apenas isso que está escrito, e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras dão a entender que uma grande manifestação de seu poder onipotente vai acontecer. Através dela, ele infligirá aos homens todo o furor de sua ira. Assim como os homens costumam manifestar a sua própria força através do furor de sua ira, a onipotência divina irá, da mesma forma, se enfurecer e se manifestar. Então, qual será a consequência de tudo isso? O que será do pobre verme que vier a sofrer todo esse mal? Que mãos serão tão fortes e que coração conseguirá suportar tal furor? Ah, que terrível, inexprimível, inconcebível abismo de miséria irá chegar ao pobre criatura humana que será vítima de tudo isso. Pensem bem, vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir a efetivar o furor de sua ira torna implícito que ele infligirá este castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do seu estado e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais à sua força e como suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês, não irá deter a execução de sua ira ou de forma alguma tornar mais leve a sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia com vocês, nem conterá seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com o seu bem-estar e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata da sua rigorosa justiça quando vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Assim está escrito em Ezequiel 8:18. Deus está pronto agora a usar de compaixão para com vocês. Hoje é o dia da misericórdia de Deus. Vocês podem clamar neste instante agora e ter esperança de alcançar a sua graça. Mas quando o dia da misericórdia passar, seu lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. No que diz respeito ao seu bem-estar, vocês estarão completamente perdidos e alienados de Deus. O Senhor não terá outra opção senão a entregá-lo ao sofrimento e à miséria. E vocês continuarão não tendo outra perspectiva, pois serão vasos de ira preparados para a destruição. Não haverá outro uso qualquer para tais vasos, senão o de enchê-los da ira de Deus. Quando clamarem ao Senhor, Ele estará tão longe de consolá-los, que inclusive está escrito a esse respeito, que Deus irá simplesmente rir e zombar de vocês. Provérbios capítulo 1, versículo 25, 26 e outros versículos. Vejam quão terríveis são essas palavras do grande Senhor. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor a esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o trajeto todo. Isaías 63:3. É quase impossível se conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior destas três coisas: desprezo, ódio e fúria de indignação. Se clamarem a Deus por consolo, Ele estará longe de querer vir consolar vocês ou de querer demonstrar-lhes qualquer interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagá-los sob seus pés. E apesar de saber que, ao pisoteá-los, vocês não poderão suportar o peso da sua onipotência, ainda assim, Ele não vai se importar
e irá esmagá-los debaixo de seus pés, sem piedade, espremendo o seu sangue e fazendo com que o mesmo espirre longe, manchando suas vestes, maculando seu traje. Ele não só irá odiá-los, como devotará a vocês o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo de seus pés, para serem pisados como a lama das ruas. Número 3. A miséria a que vocês estão sujeitos é aquela que Deus lhes infligirá, a fim de demonstrar a força da ira do Senhor. Deus tem em seu coração hoje a intenção de mostrar aos anjos e aos homens não só a excelência do seu amor, como também a severidade do seu furor. Às vezes os governantes da terra resolvem mostrar a força de sua ira através de castigos extremos que mandam infligir sobre aqueles que os enfurecem. Nabucodonosor, o poderoso e arrogante rei do império dos caldeus, demonstrou seu furor quando, ao se irritar com Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o normal. Como era de se esperar, a fornalha foi aquecida intensamente até atingir o seu alto grau que poderia produzir. O grande Deus também quer revelar a sua ira e exaltar sua tremenda majestade e grandioso poder através dos sofrimentos desmedidos de seus inimigos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência e longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? Romanos 9, 22. E visto que esse é seu desígnio e o que ele determinou, ou seja, mostrar quão terrível e ilimitada é a ira, a fúria e a indignação do Senhor, ele mostrará realmente. Será realizado algo horrendo, muito terrível, quando o grande e furioso Deus tiver se levantado e executado sua terrível vingança sobre o mísero pecador e o desgraçado estiver sofrendo o peso e o poder infinito de sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para contemplar a imensa majestade e o tremendo poder que nele existe. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo do devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Isaías capítulo 33, versículos de 12 a 14. Assim será com vocês que não são convertidos, se permanecerem nesse estado. O poder infinito, a majestade e a grandiosidade do Deus onipotente serão exaltados em vocês através da inexprimível força dos tormentos que lhes sobrevirão. Vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Enquanto estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu sairão para contemplar esse espetáculo horrendo e verão como é a ira e a fúria do Deus Todo-Poderoso. E quando vierem todas essas coisas, se prostrarão e adorarão seu grande poder e majestade. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías 66, 23 a 24. Número 4. É uma ira eterna. Já seria algo terrível
sofrer o furor e a cólera de Deus Todo-Poderoso apenas por um momento, mas vocês terão de sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Ao olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade de duração infinita que irá devorar seus pensamentos e assombrar as suas almas. E vocês irão se desesperar com certeza por não conseguirem nenhum livramento, termo, alívio ou descanso para tanta dor. Saberão também que terão de sofrer até a última gota por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e todo poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos estiverem consumidos, saberão que tudo não passa apenas de uma gota de água, quando comparado ao que ainda resta. Portanto, seu castigo será com certeza infinito. Oh, quem poderia exprimir o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que pudermos dizer sobre o assunto vai nos dar apenas uma débil e frágil visão da realidade. Ela é inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Quão horrendo é o estado daqueles que diariamente, a cada hora, se encontram em perigos de sofrer tamanha ira e infinita miséria. Mas esse é o caso sinistro de toda alma que ainda não nasceu de novo, por mais moral, austera e sóbria e religiosa que ela seja. E este é o caso sinistro de toda alma que não se converter ao Senhor. Oxalá que vocês pensassem em todas essas coisas, sejam jovens ou velhos. Há razões de sobra para acreditar que muitos daqueles que ouviram o Evangelho certamente estarão expostos a esse tormento por toda a eternidade. Não sabemos quem são eles, nem o que pensam. Pode ser que estejam tranquilos agora, escutando esta mensagem sem se perturbarem muito e que estejam até se gabando de que, no caso deles, conseguirão escapar. Se soubéssemos que dentre os nossos conhecidos existe uma pessoa, uma só, sujeita a sofrer tal tormento, como seria doloroso para nós encararmos o assunto. Se conhecêssemos essa pessoa, sempre que a víssemos, uma tal visão seria terrível para nós. Iríamos todos levantar grande choro e prantear por sua causa. Mas, infelizmente, em vez de uma pessoa só, é provável que muitos se lembrem dessas exortações somente no inferno. Inúmeras pessoas podem estar no inferno em breve tempo, antes mesmo do ano terminar. E aqueles que estão agora com saúde, tranquilos e seguros, podem chegar lá antes do amanhecer. Todos os que dentre vocês continuarem até o fim, em um estado natural pecaminoso e que conseguirem ficar fora do inferno por mais tempo, estarão lá também em breve. Sua condenação não tardará, virá de súbito. E provavelmente para muitos de vocês, de maneira repentina. Vocês têm toda razão em se admirarem de não estar ainda no inferno. É o caso, por exemplo, de alguns conhecidos seus que não mereciam o inferno mais do que vocês e que antes aparentavam ter possibilidade de estarem vivos agora, tanto quanto vocês. Para o caso deles, já não há esperança. Estão clamando lá em extrema penúria e perfeito desespero. Mas aqui estão vocês agora na terra dos vivos, cercados pelos meios da graça, tendo agora a grande oportunidade de obter a salvação. O que não dariam aquelas pobres almas condenadas, desesperadas pela oportunidade de viver mais um só dia como o que vocês desfrutam agora neste momento. E agora vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia de par em par e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores. Este agora é o dia em que muitos estão se reunindo a Ele, se apressando em chegar ao reino de Deus. Inúmeras estão vindo diariamente do norte, do sul, do leste e do oeste.
Muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês, estão felizes agora, com os corações cheios de amor por aqueles que os amou primeiro e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, regozijando-se na esperança de ver a glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás num dia assim. Ver os outros se banqueteando enquanto vocês estão penando e se definhando. Ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto vocês só têm motivos para prantear por causa do sofrimento de seus corações e de lamentar por causa das aflições de suas almas. Como podem vocês descansar por um momento sequer em tal estado de alma? Será que suas almas não estão tão preciosas como as almas daqueles que dia a dia estão se juntando ao rebanho de Cristo? Não existem, porventura, muitos que, apesar de estarem há longo tempo neste mundo, até hoje não nasceram de novo e por isso não são estranhos à comunidade de Israel e nada têm feito durante a vida a não ser acumular a ira de Deus para o dia do castigo? Ó senhores, o caso de vocês é sem dúvida extremamente perigoso. A dureza do coração de vocês e a sua culpa são imensos. Acaso vocês não veem como geralmente pessoas de sua idade são deixadas para trás na dispensação da misericórdia de Deus? Vocês precisam refletir agora e despertar do seu sono, pois jamais poderão suportar a fúria e a ira de Deus infinito. E vocês são capazes, e vocês que são rapazes e moças, irão negligenciar esse tempo precioso que desfrutam agora, quando tantos outros jovens de sua idade estão renunciando às suas futilidades da juventude e acorrendo céleres para Cristo? Vocês têm neste momento uma oportunidade, mas se a desprezarem, sucederá o mesmo que agora está acontecendo com todos aqueles que gastaram em pecado os dias preciosos de sua mocidade, chegando a uma terrível situação de cegueira e insensibilidade. E vocês, crianças, que não foram convertidas ainda, não sabem que estão indo para o inferno, onde sofrerão a horrenda ira daquele Deus que agora está encolerizado contra vocês dia e noite? Será que vocês ficarão felizes em ser filhos do diabo, quando tantas outras já foram convertidas e se tornaram filhos santos e alegres do Rei dos Reis? Oxalá todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhores, sejam senhoras, idosos ou pessoas da meia idade, quer sejam jovens ou crianças, que possam agora dar ouvidos agora aos chamados da palavra e da providência de Deus. Este é o ano aceitável do Senhor, que é um dia de grandes misericórdias para alguns. Sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam suas almas, os corações dos homens se endurecem e sua culpa aumenta rapidamente. Podem estar certos, porém, que agora será como foi nos dias de João Batista. O machado está exposto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores, que cada um fuja de Sodoma. Livra-te, salva a tua vida. Não lhes para trás, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Fujam para o monte, para que não pereçais. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, de 20 até o 20, e o versículo 6, e o capítulo 6, versículo 2. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Amém. Então, irmãos, terminamos aqui o sermão de Edwards. Que você possa ser abençoado com esta palavra, que ela é para o dia de hoje. Em 1751, 1757, este missionário serviu como um grande missionário nas Indias norte-americanas. Então, este sermão, ele é muito apropriado para os dias de hoje.